Começando mais um ao vivo, hoje sem barba, gente, o que a gente não faz para agradar a esposa, não é não? Mas o que interessa não é o exterior, é o interior, então vamos embelezar o nosso interior através do conhecimento da palavra de Deus. Afinal de contas, o livro de Provérbios nos diz que um coração feliz formoseia o rosto, né? Então, nada melhor do que estarmos felizes entendendo a palavra de Deus. Pelo menos para mim, falar da palavra de Deus é o que mais me alegra. Sério, eu fico muito feliz falando da palavra. Vamos junto, gente? Abre aí em Juízes no capítulo 3. Juízes, capítulo 3. Deixa eu até colocar aqui no título para aquelas pessoas que entrem depois não fiquem perguntando. Juízes, capítulo 3. A gente vai dar uma analisada na hermenêutica do texto. Vou ler para vocês, tá? Eu vou ler devagarzinho, se você quiser acompanhar aí, a gente vai ler do verso 1 até o verso 11, do verso 1 ao 11. Juízes 3, de 1 ao 11. A paz, gente amada, a paz, que vocês estão aí. Vamos lá, Juízes 3, de 1 a 11, diz assim: Estas são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, todos os que não sabiam das guerras de Canaã. Gente do céu, presta atenção. Esse texto eu tenho certeza que vai falar muita coisa na sua cabeça. Presta atenção. A Bíblia diz assim, que o povo de Israel, eles entraram na região de Canaã, onde hoje é provavelmente Israel, ali um pedaço do Iraque, enfim, Palestina, né, Cisjordânia. Aquela região que é a chamada Terra Prometida, quando eles chegam lá, antigamente era chamada de Canaã. Canaã não é uma cidade, tá? É uma região. A primeira cidade ali, mais ou menos Jericó, que eles entraram. Lembra das muralhas? Enfim. Aí o que acontece? Quando eles entram naquela terra, Deus deixa claro, fala, olha, é para vocês tomarem a terra, porque a terra é de vocês. Eu dei para vocês. Só que a Bíblia diz que Deus deixou algumas nações, ele deixou de propósito, como se fossem alguns problemas. Por que Deus deixou de propósito alguns problemas? Porque, gente, veja bem, a prova de Deus, ela serve, ele fala ali, que é pra gente ser provado no sentido de saber quem vai ficar. Como assim quem vai ficar? Gente, quando a gente chega para Jesus, muitas igrejas pregam que vai dar tudo certo, no sentido de que você não terá mais problemas, no sentido de que todas as suas contas serão pagas, todos os seus problemas resolvidos. Isso é mentira, isso não vai acontecer. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos problemas. Mas o que diferencia um homem de Deus de verdade ou uma mulher de Deus de verdade é que mesmo com problema eles não desistem, eles vão para cima. A geração atual é muito de desistir, sabe? Começa a dar coisa errada, a pessoa desiste. Começa não aconteceu o que eu queria, abandona, larga, desiste, joga fora. Tenta outro. Não, gente, não. A palavra é perseverança, é persistência, é insistência, é coragem, é vitória. Meu Deus do céu. O diabo, ele tá louquinho para você desistir. Ele tá louquinho para que você desista. O diabo quer que você jogue tudo pro alto. Você, como diz o ditado popular, ele quer que você jogue tudo pro alto e desista. É isso que o diabo quer. Eu vou desistir tudo. Como dizem aqui em Taubaté, eu vou jogar cocô no ventilador e não quero nem saber. Filho, não faça isso. Isso não é o plano do diabo. Isso não é o plano de Deus. Esse é o plano do diabo. O plano de Deus é que você permaneça, persista, insista, vença, rompa, cresça, amadureça, adquira experiência, adquira testemunho, adquira comprovações na sua vida de que Deus está contigo. Porque uma coisa é eu conhecer Deus através da palavra, isso é maravilhoso. Eu saber que Deus cura, eu saber que Deus ama, eu saber que Deus cuida, eu sei que Deus perdoa, eu sei disso, está escrito, eu creio. Outra coisa é quando isso que eu creio passa a ser realidade na minha vida, porque eu vivi aquilo, meu Deus do céu. Então Deus quer sim criar em nós experiências, e essas experiências elas vêm através de perseverança, meu Deus. É simples assim. Paz Marcelo, paz Débora, principal, paz, minha querida. Vamos pra cima. Então, gente, veja bem. O plano do diabo é que você surte e desista. Esse é o plano do diabo. E Deus, de propósito, vai deixar muito problema na nossa vida. Ele vai deixar. Não porque ele é mau, mas porque ele quer separar quem é o filho do aventureiro. O filho permanece, o aventureiro desiste. É aquele negócio... Você já viu quando você tem amigos?
Você tá cheio de amigos. Aí você tá tudo bem, você tem dinheiro, você tem uma casa com piscina, você tá cheio de amigos. Uou! Mas aí você perde tudo, acontece um problema. Quem que fica? Só quem é amigo de verdade. Só quem te ama de verdade. Um monte de gente te abraça, um monte de gente fala, eu te amo, um monte de gente fala, mas quem tá ali com você? Quem tá ali para te abençoar? Quem tá ali para cuidar de você? Quem tá ali? Quem tá ali? Então Deus, ele deixa essas provas para que se separe quem são os filhos de verdade e quem são os aventureiros. Quem querem Deus porque são conquistados pelo amor dele, porque nós só amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Ou quem que quer Deus só pelas vantagens. Porque daí essas pessoas que querem Deus só pelas vantagens, quando elas começam a não encontrar as vantagens, elas desistem, elas vão embora. Então a prova serve como um filtro. As provas de Deus servem como filtro. Filtro de quem é aventureiro e de quem é filho. De quem é sincero e de quem é interesseiro. De quem está lá por amor ou de quem está lá por ganância ou porque está louco por causa das vezes. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo como é que funciona? Então a Bíblia diz que Deus de propósito deixou ficar algumas nações em Israel. Mas olha que interessante, como Deus é justo. Ele fala assim, ele deixou todos os que não sabiam das guerras. Ou seja, quando Israel está entrando, você vê que os povos começaram a ouvir que o povo de Israel era o povo do Deus que os livrou do Egito. Eles criam vários deuses, cada um tinha o seu. Então, para eles, essa ideia de cada povo tem um Deus é interessante. Se você vai ver que no Velho Testamento, normalmente, os deuses são categorizados como mais fortes ou menos fortes de acordo com o exército do seu povo. Então, assim, o povo de Israel ele era conhecido como do Deus mais poderoso porque eles destruíam todo mundo. Onde entrava em guerra, eles venciam. Toda batalha onde o Filho de Deus entra, que é da vontade do Senhor, ele vai vencer. Então, fique tranquilo. Se a sua batalha é a mesma do Senhor, você vai vencer. O problema é quando a sua batalha não é a de Deus. Aí Deus não tem nada a ver com isso. Mas preste atenção, isso é profético na sua vida. Toda batalha que você entrar, que for batalha do Senhor também, você vai vencer em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada vai prosperar contra a vida daqueles que creem. Recebe isso em nome de Jesus, porque isso é verdade. Então, interessante da justiça de Deus é que é o seguinte, ele fala assim, ó, quem não souber da guerra, eu vou deixar. Por que Deus vai deixar? Porque Deus, ele é amoroso, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Atos capítulo 17 diz isso. O que quer dizer que Deus não leva em conta o tempo de ignorância? Deus não vai te cobrar do que você não sabe. Ele não vai te cobrar do que você não sabe. Ele não vai te cobrar de um tempo onde você não o conhecia. Ele não vai te cobrar de um tempo onde você fez um monte de besteira, mas você não tinha ouvido falar da palavra dele. O que Deus vai levar em conta é a partir do momento que você conhece a palavra e não vive. Então, se você chegar a Deus, veja bem, se você chegar a Deus com um caminhão de pecados e de histórias horríveis, você fez muitas coisas horrorosas, mas você não conhecia Deus, cara. Foi no passado, foi numa época obscura da sua vida, foi numa época afastada de criatura. Aí você chega e conhece o amor de Deus, você conhece Deus maravilhoso, você conhece o Deus Criador que te ama e que espera que você viva em santidade, porque santidade não é uma opção na vida de quem crê. Ah, eu não estou com vontade de ser santo, estou com vontade de ver pornografia e trair. Você é louco, isso não é opcional. A santidade é consequência direta de quem nasceu de novo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Está escrito no livro de Hebreus. Você tem que entender o quê? Que a partir do momento que você entra em Jesus Cristo, você automaticamente assume o papel de santidade. Então, a partir daí, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Você vê que Deus ele não leva em conta o tempo de ignorância, ele perdoa, tá tudo perdoado. Mas a partir de agora, se você fizer coisas erradas, você vai colher por isso. E Deus corrige o filho que ama. Então a necessidade de se viver uma vida santa é muito maior depois que você conhece a verdade. Muito maior. O capítulo 10 de Hebreus diz assim, que se nós voluntariamente permanecermos no pecado, depois de termos ouvido a verdade, voluntariamente permanece no pecado, não tem outra expectativa a não ser o juízo do fogo. Está escrito. Então, se você é ignorante e chegou agora em Jesus Cristo, fique feliz, você está perdoado, vida nova a partir de agora em Cristo Jesus. Mas se você já conhece Jesus, não tem cabimento pecado oculto na sua vida. Não tem cabimento. Voluntário, sabe? Não é aquele negócio que você tropeçou e levanta e pede misericórdia. Não é algo que você está constantemente caído, escondido. Misericórdia. Misericórdia. Socorro. Vamos continuar. Verso 2 de Juízes, capítulo 3. Somente para que as gerações... Ele está falando das nações que ficariam. Deus ia deixar algumas nações em Canaã. Para que, verso 2, para que essas gerações dos filhos de Israel delas soubessem para lhes ensinar a guerra. Pelo menos os que dantes não sabiam dela. Veja bem, o que Deus está falando é o quê? As nações que vão ficar lá vão servir para ensinar os novos filhos de Israel, ou seja, as crianças que nasceriam, sobre a arte da guerra. Como assim? Gente, a internet voltou.
O que ele está querendo dizer? Deus está querendo dizer o seguinte: muitos problemas ficarão na sua vida para te ensinar a lutar, te ensinar a guerrear. Tem gente chata que vai permanecer na sua vida para te ensinar a ter paciência. Vai ter problema grave na sua vida para te ensinar a buscar a Deus na sua intimidade. Então veja bem, Deus ele coloca então, pelo que a gente está lendo, 2 motivos das provas. Primeiro, filtrar quem é dele e quem não é. E segundo, educar aqueles que são. Então se você passa pela prova e permanece, quer dizer que você não é aventureiro. Os aventureiros ficam na prova, eles desistem. Se você permanece, é porque você é filho. E aí o filho precisa ser ensinado. Por quê? Gente, no reino de Deus, Deus não chama ninguém para ser sempre criança. Essa ideia de que você vai estar no reino de Deus e por 10 anos você vai estar do mesmo jeito. Não, isso não é verdade. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquele que começou uma boa obra vai aperfeiçoar. Isso significa que se Deus te chamou, o plano dele é te fazer crescer cada dia mais, é te fazer cada dia mais parecido com ele, é fazer você ser cada dia maior no sentido de resplandecer mais a Jesus do que antes. Então, as lutas e as provas servem para nos educar. Ah, eu quero ser paciência, Deus vai eu quero ser paciente, Deus vai me fazer ter paciência na marra. Ah, eu quero ser uma pessoa amorosa, ele vai fazer eu ser amoroso na marra. Eu vou ter que aprender, eu tenho que aprender a ser como Jesus. Porque senão, se eu for ser só como eu, tipo, só como eu quiser, eu só vou fazer besteira, porque eu vou ficar cansado, eu sou irritado. Eu tenho vontade de ir embora para casa. Aí ele acha que eu sou depressivo, gospel. Eu tenho vontade de ir pro céu logo. Gente, esse mundo é muito chato. É só problema. Mas Deus quer que eu fique aqui. Por quê? Para continuar pregando, para continuar ensinando, para continuar aprendendo, para continuar resplandecendo a glória dele. Vocês estão entendendo? A gente está aqui para isso. Aí ele continua falando que no verso... Eu quero pular agora para o verso 4. Vamos continuar de 3, né? Vamos pular um só. 3. Quais são as nações que Deus deixou? Verso 3 diz assim: ele deixou 5 príncipes dos filisteus, deixou os cananeus, sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte do Baal-Hermon até a entrada de Amate. Ele deixou esses povos, Deus deixou de propósito. Estes, pois, ficaram para, através deles, Deus provar a Israel, para saber se dariam ouvido aos mandamentos do Senhor, que ele tinha ordenado aos seus pais pelo ministério de Moisés, ou se não ouviriam. Então, veja bem, volta ao primeiro caso que eu disse. As provas são para filtrar. Filtrar. O Filho de Deus permanece. O Filho desiste. Então, se você desiste, você está desaprovado. Então, por isso que eu vou falar de novo. Amado, tá ruim, mas vai melhorar. Viu? Tá ruim, eu sei que tá ruim, eu sei. É um período estranho no Brasil, tá acontecendo alguma coisa espiritual muito forte no Brasil. São muitas potestades sendo quebradas. Satanás está irado, por isso eu tô falando, permaneça, não desista. Vai passar. O que eu tô recebendo de mensagem de casal querendo se separar, eu estou de cabelo. Então, em nome de Jesus, se você está passando uma crise no seu casório, não desiste. Tá? A palavra do Senhor é não desiste, permanece, porque o melhor de Deus virá. Não é o melhor de Deus, porque o melhor já veio, que se chama Jesus, mas eu estou falando o melhor de Deus para a sua vida, tá? No sentido terreno, virá. Fique tranquilo, vai melhorar. Vai melhorar. Não desista do seu casório. Não desista, em nome de Jesus. Aí ele fala assim, sério, porque, meu Deus do céu, é muita mensagem. Eu começo a ler aqui os e-mails, eu começo a ficar depressivo, gente. Só gente querendo se separar. Hoje foram, eu não vou falar o nome, mas 1, 2, esse não é de casamento, 3, 4 e-mails hoje sobre término de casamento. 4 e-mails hoje. Misericórdia. Socorro. Deus ajude. Mas vamos continuar que é o que interessa. Ele fala assim no verso 5. Habitando, porém, os filhos de Israel no meio dos cananeus, no meio dos heteus, no meio dos amorreus e dos perizeus, heveus e jebuseus, eles habitaram no meio. Olha o erro. Aí o que eles fizeram? Eles tomaram das filhas deles como mulheres para si e deram as suas filhas como mulheres aos filhos deles. E com isso serviram aos seus deuses. Gente do céu, preste atenção aqui, que isso vai ser muito importante para a sua vida. Deus nos chama para resplandecermos o amor dele, fato. Deus nos chama para sermos sal e luz, não só dentro da igreja. Ser luz dentro da igreja é muito fácil. Espera que eu vou tossir. Nossa, engasguei.
Deus nos chamar para ser luz dentro da igreja é muito fácil. Deus nos chamar para ser luz no meio da luz é muito fácil. Agora, Deus quer que nós sejamos luz no mundo. É para você ser referencial no meio dos seus amigos que não são crentes, no meio dos seus colegas de trabalho que não são crentes, dos seus familiares que não são. É para você ser luz lá, mas não é para você ter comunhão nas obras erradas deles. Aí que tá, você vê que o filho de Israel, a Bíblia diz que eles não só habitaram no meio, como eles passaram a ter intimidade com eles. Tem intimidade, gente, eu não tô falando de você ser amigo, de você sair, de você conviver no sentido de amizade. Não tô falando disso, eu tô falando no sentido de intimidade, de trazer as coisas que eles concordam para dentro da sua casa e de você abrir mão do que você concorda para continuar convivendo com eles. Gente, isso é loucura. E aí o pior, aí aconteceu o quê? De casamento. Por que Deus leva tão a sério o casamento? Porque julgo desigual é algo tão importante, mas tão ignorado hoje, que eu fico assustado. O julgo desigual não é só, como é que fala? Pera, deixa eu só arrumar o áudio aqui, que alguém falou do áudio. Pronto, arrumei o áudio, vê se melhorou. Gente, eu preciso arrumar esse áudio de algum jeito. Alô, tá ouvindo? Pronto. É o seguinte, gente, o julgo desigual não se encontra só no caso de casar, por exemplo, com um presbiteriano. Não é isso, eu não estou falando isso. Eu estou falando de casar duas pessoas que têm propósitos com Deus diferentes. Isso é julgo desigual. Você pode ser de duas igrejas diferentes, no sentido de denominação, mas se os dois tiverem foco em Jesus, vai dar certo. Eu e Eli, do ponto de vista ministerial, nós somos muito diferentes. Muito. Eu sou muito tradicional, ela é bem mais pentecostal. Só que o foco é o mesmo, o foco é Jesus, o foco é amar Deus, o foco é crescer, o foco é ter a Jesus como o maioral na minha vida, na dela, então por isso dá certo, Agora não, aqui você vai ver o quê? Que eles começaram a pegar as filhas deles, e aí eles deram as filhas dele para eles, e aí começaram a servir os seus deuses. Então você vê que pequenas concessões vão sendo dadas, você começa a aceitar um tipo de conversa, você aceita um tipo de ambiente, aí eu não vejo problema na balada, querido, não tem problema na balada. O problema é o que você vai começar a fazer lá na balada e o que você vai começar a fazer por consequência disso. Aí você começa a ir, aí você começa a aceitar o que é feito lá, aí você começa a achar bonito algumas coisas, aí você começa, não tem problema beber um pouquinho, não tem problema dar um beijinho aqui, e de repente está bêbado, transando loucamente, aceitando tudo, enfim. Você sabe do que eu estou falando, um abismo chamou outro abismo. Por quê? Porque começou com pequenas concessões. Deus não quer, Deus te chamou, do ponto de vista da santidade, até para o radicalismo mesmo. Se é necessário um radicalismo para que você seja uma pessoa santa, vale a pena, meu Deus do céu. Parece que você está de batom, Samira. Tá de brincadeira, né, minha filha? Você é louca, nunca. Eu sou muito branco. Aí fica destacado qualquer coisa mais vermelho, rosa, fica destacado. Por isso que a minha mãe falava que eu tinha o zóio preto. Não é que meu zóio é preto, é que eu sou muito branco, aí fica destaque. Gente, só um comentário. Me chamavam, quando eu era pequeno, de bicho de goiaba. Olha que sacanagem, gente. Isso magoa qualquer criança, né? Isso gente traumatizada. Mentira, Deus já me curou. Aí, voltando para o verso 7 de Juízes 3, diz assim: e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, servindo aos Balins e a Astarote, que era um demônio, enfim, conhecido até hoje. Hoje ele existe. É um demônio maldito. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim. Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. Você vai ver que a ira de Deus ela se acendeu contra o povo, e quando o povo de Deus fica irado, quando Deus fica irado contra o povo, ele entrega o povo nas mãos dos inimigos. Então o que quer dizer? Quer dizer que se eu sou filho, eu amo a Deus, eu quero me entregar a Ele, quero, mas se eu começar a andar em desobediência, Deus vai voluntariamente, propositalmente, deliberadamente me entregar para um problema muito grande. Ele vai me entregar. Por quê? Porque eu desobedeci. Gente, eu não estou entendendo esse som. Ele fica baixando sozinho. Diabo, sai diabo. Não, Jesus. Aí, cara, como é que arruma isso? Alguém me ajuda aí. Pronto, eu aumentei aqui o áudio de novo. Eu vou deixar aqui do lado do volume, eu vou estar sempre aumentando. Aí, o que que é? Ai, gente, que horror, velho. Eu preciso aprender como é que funciona isso aqui. Difícil. Aumento o volume do microfone
Aí quando eu dou ok, ele baixa de novo sozinho. Se alguém souber me arrumar, depois me ajuda. Mas volta para o texto que eu estou terminando já. Mas em 10 minutos eu termino. Quando a ira do Senhor se acende, ele entrega a gente a problemas, ele entrega a gente a situações de crise. Nessa situação de crise, vem as nossas opções. A primeira opção é o desistir. Diante da crise, a nossa opção é desistir, surtar, jogar tudo pro alto e fugir. Ou a nossa opção na crise é clamar. Nesse caso, o povo ficou, olha aqui, o verso 8 vai dizer que eles ficaram por 8 anos. 8 anos presos na desobediência. 8 anos. Sem o cuidado do Senhor por desobediência. Gente, 8 anos, eu tenho menos que isso de convertido. Imagina passar 8 anos de luta porque desobedeciam a Deus constantemente e deixavam Deus irado. Só que olha que interessante, no verso 9. Clamaram ao Senhor e o Senhor lhes levantou um libertador, Otniel, filho de Kenaz. Veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. Então Israel entregou Cusã-Rizaitã nas mãos dos israelitas. E a terra sossegou por 40 anos. Gente, eles passaram 8 anos desgraçados, 8 anos terríveis, porque eles incitaram a ira do Senhor. Mas bastou um clamor sincero, bastou um clamor, uma oração de todo o coração, bastou um clamor para que Deus mudasse a sorte deles. Então eu quero chamar você agora junto comigo. Primeiro, eu quero pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo junto comigo, para mais gente ver. E eu quero agora fazer o seguinte, eu quero clamar junto com você. Vamos clamar, porque é o que nos sobra. Na situação de crise, no momento da crise, o que a gente pode fazer é clamar. Porque a Bíblia diz que Deus vai levantar o libertador sobre a sua vida. O Espírito Santo será levantado sobre a sua vida. Então vamos orar? Para a gente terminar esse ao vivo? Vamos orar junto? Eu sei que você pode estar vivendo um período de crise, ou você pode estar vivendo um período de desobediência, ou você pode estar vivendo um período onde você está se sentindo travado, você não está vendo um crescimento sobre a sua vida. Basta um clamor sincero. E você viu aqui que a terra colheu 40 anos de paz. 40 anos de paz. Vamos clamar junto, em nome de Jesus? Feche seus olhinhos. Se você quiser ficar com o olho aberto, não tem problema. A Eli vai passar rapidinho. Eu vou clamar junto com você. Vamos lá. Pai querido, tem misericórdia do seu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai. Cuida de nós, Senhor. Pai, eu sei que podemos ter errado, eu sei que podemos ter te desagradado, eu sei que podemos ter levantado a ira, a sua ira, Pai. Eu sei que muitas coisas que nós fazemos e fizemos não te agradam, Pai. Mas eu quero vir aqui, Senhor, em nome de Jesus, pedir perdão e pedir misericórdia por mim e por todos os que estão assistindo, Pai. Misericórdia. Senhor, nos ajude, Pai, a lidar com as pessoas ruins, nos ajude a lidar com as situações ruins, com os momentos ruins. Nos ajude, Pai, a lidar com as escolhas, Pai, para que não façamos escolhas ruins. Pai, não queremos incitar a tua ira, não queremos, Pai, não queremos tirar, não quero tirar, nós não queremos tirar, Pai. Nós queremos, Senhor, te agradar de verdade e colher esses anos de paz, Pai, assim como foi o povo de Israel. Senhor, o povo de Israel, eles desobedeceram e colheram 8 anos, Pai, de desgraça. E muitos de nós estão travados, Pai, alguns mais, outros menos, uns com mais tempo, outros menos tempo. Mas, Senhor, o que eu quero te vir agora, Pai, é clamar e pedir misericórdia em nome de todos, Pai. Todos os que estão se sentindo travados. Todos aqueles que se sentem como frutas podres numa árvore, Pai. Que o Senhor venha renovar, que o Senhor venha restaurar. Pai, toda palavra maldita que foi lançada contra eles, todo desânimo, Senhor, toda vontade de desistir, toda blasfêmia que saiu das bocas, Pai. Toda blasfêmia que foi dita, perdoa, Pai. Em nome de Jesus, perdoa. Esse clamor, Pai, é um clamor de socorro. É um clamor de pedido de restauração. É um clamor de pedido para que o Senhor transforme a história de quem está assistindo, Pai. Essas tantas pessoas que pedem ajuda, esses tantos e-mails, Pai, essas centenas de mensagens que me deixam com o coração angustiado, Pai. Eu venho clamar que o Senhor mude a história. Porque nós não temos outro socorro. Se nós levantarmos os nossos olhos aos montes,
De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso, gente amada. Essa era a palavra que eu tinha para você. Não deixe de receber a pergunta. Manda para mim, o e-mail está aí no título, daniel.sade@uol.com.br. Não deixe de abençoar também. Você é tão abençoado por mim, pelo Eli, pelo Senhor usando as nossas vidas. Ele usa o que Ele quiser. Ele usa a mula, Ele usa o hipopótamo aqui, enfim, Ele usa a Eli. Abençoe e mantenha essa obra. É gratidão, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe e guarde. Quem não assistiu, eu vou pôr no YouTube. Beijos.